Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa questão que nós resolveremos agora caiu na primeira fase do vestibular da Unicamp de 2016, que você já viu o enunciado aí na tela inicialmente. Então vamos fazer a questão. Então só para lembrar que o diâmetro dessa figura interna, que é o cilindro, equivale à altura, tá? Do cilindro. Apesar do desenho não parecer muito em escala, a ideia é essa. Esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui. Portanto, a gente pode dizer que o raio, que é o que a gente vai utilizar, é a altura dividido por 2, ou dividida por 2. Então, essa aqui esse é o valor que nós vamos utilizar para o raio, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer aqui é transferir nosso problema da geometria espacial para a geometria plana, utilizando o teorema de Pitágoras. E para isso eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa é localizar o centro da esfera. Então, esse aqui é o centro da esfera. Por coincidência, ele também é centro do cilindro. Por quê? Pelo seguinte motivo. O cilindro está inscrito na esfera. Então, obviamente, o centro do cilindro é o centro da esfera, tá? Mas é claro que o centro aqui, que nós estamos dizendo, é o centro, digamos assim, na seção plana que a gente faz, que é o corte, que é justamente esse desenho. Então aqui significa que essa altura aqui inteira está dividida em 2 a partir do cilindro. Essa é a ideia, tá bom? Assim como aqui tem raio e aqui tem raio, mesma coisa. Então vamos lá. Então o teorema de Pitágoras vai ajudar a gente. De que maneira? Então, a primeira coisa é traçar esse pequeno desenho aqui. Esse tracejado é exatamente a distância entre o centro da esfera, e o centro do círculo da base superior do cilindro. Tá bom? É a distância. Isso aqui a gente chama de h sobre 2. Tudo bem? Beleza. Isso aqui a gente chama de raio R do cilindro, que é o H sobre 2, mas ainda vamos deixar em R. E isso aqui, que é a distância entre o centro da esfera e do cilindro até a borda da esfera, é o R, que é o raio da esfera. Então a gente tem aqui essa geometria plana. Então eu vou ampliar essa figura para vocês terem uma ideia de como fica. Então aqui eu tenho o raio da esfera, tá bom? Aqui eu tenho H sobre 2, que é já a altura sobre 2, que é o raio do cilindro, e eu tenho aqui também H sobre 2, que é o raio, que é a altura dividido por 2 do cilindro, beleza? Então aqui eu vou colocar 90 graus. Por que eu ponho 90 graus? 90 graus vem do seguinte, é uma projeção ortogonal do ponto em cima do cilindro. Tudo bem que é uma projeção ao contrário, né? Você põe uma lanterna aqui e joga a luz para cima. Então é a projeção do ponto, do centro da esfera, em cima do centro do círculo da base aqui superior do cilindro, tá? Por isso que tem essa questão. Então aqui eu vou chamar de C, que é o centro, que é o mesmo daqui. Agora a gente tem o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então é muito simples agora a gente calcular. Como que a gente calcula? Façamos o seguinte, então. A gente tem R ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Eles são iguais, então é 2 vezes, que é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então já põe 2 vezes H sobre 2. Tudo bem? Então vou colocar em função da altura. Então estamos resolvendo o problema em função da altura e não mais do raio. Tudo bem? E agora, o que a gente vai pôr? Vai só substituir, tirar o quadrado e passar a raiz. É isso que a gente vai fazer, né? Então, o R, que é o raio da esfera, equivale exatamente a raiz de 2 vezes a raiz quadrada desse cara aqui. A raiz quadrada desse cara aqui, basta cortar o quadrado. Então, fica H sobre 2. Portanto, essa aqui é justamente a relação entre o raio da esfera e a altura do cilindro, tá bom? Então agora com essa informação, o que nós faremos? Nós vamos apagar aqui a primeira coisa, né?
e a gente vai calcular os volumes do cilindro e da esfera. Então eu vou começar primeiro pelo volume da esfera. O volume da esfera, você tem que lembrar para o vestibular, é 4/3 de πr ao cubo, que é o raio da esfera. Substituindo aquele valor aqui, eu vou ter o seguinte: 4/3 de π vezes tudo aqui ao cubo. Então eu vou ter raiz de 2 vezes h sobre 2 ao cubo. Essa aqui é a transformação algébrica. E aí, como que fica? Como que fica aqui? Bom, no final eu tenho aqui, então, 4/3 π. Quem que é isso aqui? Então, é o cubo disso aqui. Só rapidamente uma relembrada aqui. Raiz de 2 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui é igual a 2. Então a gente tem 2 vezes raiz de 2. Esse é o valor desse cara elevado ao cubo. Como aqui é vezes, então você vai multiplicar todo mundo. Esse é o cubo vezes esse todo aqui é o cubo. Isso aqui é distributiva em termos da divisão. Então é h ao cubo dividido por 2 ao cubo. Como que fica o resultado? O resultado fica da seguinte forma. Fica 2 raiz de 2, que é o resultado desse ao cubo, vezes h ao cubo dividido por 2 ao cubo, que é 8. Tudo bem? Vamos simplificar alguma coisa aqui. Para simplificar, eu faço o seguinte. Aqui eu divido por 2, aqui dá 4. Divido por 2 aqui dá 1, aqui divido por 2 aqui dá 4. Divido por 4 dá 1, divido por 4 dá 1. Então, no final, eu tenho o quê? H ao cubo, que sobrou, raiz de 2, que sobrou, π, que sobrou, dividido por 3. Esse é o volume da esfera em função do cilindro inscrito nessa esfera. Tudo bem? Esse é o volume. Então agora a gente apaga aqui e guarda essa informação, porque a gente vai precisar. Tudo bem? Então o volume dela é h ao cubo, raiz de 2, π dividido por 3. Esse é o volume da esfera. Agora, a gente sabe que... O que a gente sabe? A gente sabe que esse aqui, sem o cubo, é o raio maior. Mas aí a gente nem precisa mexer com ele mais, né? Mas lembrando disso, a gente precisa lembrar também do quê? Que o raio menor, que é o raio do cilindro, é metade da altura. Lembra que o cilindro tem uma altura igual ao diâmetro, então o raio é dividida, é a altura dividida por 2, tudo bem? Como que é o raio do cilindro? Tem que lembrar também. O volume do cilindro. Como que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a mesma coisa que πr ao quadrado vezes a altura. Tem que lembrar isso também para o vestibular. Mas eu sei quem que é R. R é h sobre 2. Então, quem que é R ao quadrado? É a mesma coisa que h ao quadrado sobre 4, que é 2 ao quadrado. Então eu venho aqui e observo que isso aqui é π, h ao quadrado vezes h, dividido por 4. Quem que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que h ao cubo, π sobre 4. Esse é o volume do cilindro. Então eu já vou anotar aqui para a gente finalizar o exercício. Então o volume do cilindro é h ao cubo π sobre 4. Esse é o volume do cilindro. E por fim, eu tenho que calcular a relação entre um e outro. Seria, eu preciso dividir um pelo outro. Qual que é a razão? Ele pergunta a razão. A razão é pegar esse e dividir por esse. Então eu faço assim, volume da esfera dividido pelo volume do cilindro é a mesma coisa que pegar esse cara e dividir por esse. Então eu vou fazer. Então é h ao cubo raiz de 2 π dividido por 3. E agora eu vou pôr o sinal da divisão, dividido por h ao cubo π sobre 4. h ao cubo π dividido tudo por 4. Beleza? Agora, lembrando da divisão, o que a gente faz com a divisão de frações? Mantém o primeiro
termo e multiplica, ao invés de dividir, multiplica pelo inverso. O que é inverso? Inverter. 4 vai para cima, h ao cubo π vai para baixo. Então, fazendo essa conta, eu vou ter aqui exatamente o seguinte. H ao cubo raiz de 2π sobre 3 vezes o inverso, que é 4 sobre h ao cubo π. E agora vem a coisa mais gostosa de fazer, matemática, ficar cortando todo mundo que dá para cortar. H ao cubo vai embora com h ao cubo. Π vai embora com π. E agora a gente tem o resultado, que é raiz de 2 vezes 4 sobre 3. Então isso aqui é 4 raiz de 2 dividido por 3. Essa aqui é a resposta do exercício que você acabou de ver.